Ô Jorge, e outra falha que eu vejo que o pessoal comete também é na hora do poço, por exemplo, o poço misto. Ah, eu tenho um poço lá que tem pré-filtro e, ele está cravado na rocha, tem filtro, né? Esse poço é um poço delicadíssimo, porque primeiro ele tem que ter clareza se não tem uma contaminação na área. Então, assim, tomar uma decisão hoje de um poço misto, onde você tem filtros e depois perfura na rocha, é bem complicado, né? Como que você tem visto isso aí, principalmente em São Paulo, capital hoje, está proibido o poço misto, né? Está proibido justamente por causa disso, né? Porque eu vou citar um exemplo para você, um É, condomínio que a gente furou perto de uma fábrica de tinta, lá em Guarulhos, Renner, né? sim, A gente furou um poço, depois, na sequência, nós furamos numa lavanderia um pouco para baixo, né? sim, E o poço que a gente furou no condomínio, 200 e poucos metros, todo revestido com filtro para filtro. E o da lavanderia, só que ele não, esse do condomínio, ele parou na rocha. Encontrou a rocha, parou, reabrimos, revestimos, desenvolvemos, o poço deu muita água. O da tá, lavanderia, como ele era mais baixo na topografia, ele pegou com 150 metros, tá? A rocha. Pouco menos, 140, né? sim. Aí nós desenvolvemos o poço e o cliente falou, não, é muito pouca água, eu quero que continue furando. Esse foi um dos poços que levou o DAE a tomar a decisão de proibir poço misto. Aí nós prosseguimos a perfuração, pegou muita água na rocha e simplesmente o nível nos sedimentos da formação São Paulo sumiram. Sumiram. Drenou este poço, drenou inclusive o poço do condomínio. O poço no condomínio, dias depois de 30 mil litros por hora, estava dando 1.800, 2.000 litros por hora. Tá? Ele drenou, mas quem drenou? Tintas Renner. Porque a Tintas Renner tinha uma bateria de poços, todos eles em rocha, tá? Eles isolaram a formação São Paulo, todos furaram na rocha e os níveis eram lá embaixo. Entendi. Então, o pacote foi drenado e foi parar na Renner, e a Renner agradeceu muitíssimo pelo fato, entendeu? Não? E gerou muita briga. Muita É briga. uma história, assim, homérica, né? E fora as questões de contaminação, porque se você está colocando um filtro na formação São Paulo, né, ou outra formação qualquer, às vezes não precisa ser assim, tá? Eu furei um poço, por exemplo, aqui em Hortolândia, que é Hum, um perfil de alteração da formação Itararé, tá? Então, até os 180 metros era Itararé alterado, né? A formação Itararé eram arenitos, silquitos alterados, dali para frente, dos 190 para baixo, era silquitos e arenitos sãos. Então, nós colocamos filtro dos 190 para cima e para baixo não foi necessário. Funciona até hoje. Por que funciona até hoje? Foi feito cimentação no ar, né? Foi feito colocado tubo de boca, porque senão era impossível você até perfurar, né? Foi cimentado, etc. Funciona até hoje. Por quê? Porque não existe, apesar de você ter uma separação de um pacote de arenitos, entre aspas, podres, é, era uma formação Itararé que sofreu uma alteração química natural e ela perdeu a, a agregação dos materiais, ele deixou de ser rocha e passou a ser um solo ou rocha alterada, né? Isso é uma atuação da natureza. Ele não teve separação de aquíferos, entendeu? O aquífero é o mesmo, só se tem uma parte alterada, outra não. E o poço funciona bem até hoje. Tá? No caso da formação São Paulo, não, você tem um pacote de sedimentos sobre o embasamento cristalino. Tá? E se esse pacote de sedimentos ele não for tratado de acordo, né, inclusive no encaixe, para impedir que, eventualmente, o pré-filtro passe pela perfuração e acabe arrancando o pré-filtro do espaço anular, que também isso acontece muito, né? Também tem a questão de você ter a contaminação. Né? Se você não fizer uma boa cimentação no ar na Grande São Paulo, não é só bactéria, não, são produtos químicos derivados de petróleo, etc, etc.
tem muita contaminação, existem zonas, na Grande São Paulo, zonas de restrição de perfuração, né? Você não pode perfurar nem usar água subterrânea de forma alguma.